Mas antes da minha fala, eu queria saudar o senador Eduardo Braga, que é o nosso relator, também um homem identificado com essa causa importante, saudar o nosso amigo conterrâneo José Guimarães, presidente da comissão, saudar o vice-presidente José Pimentel, que também é cearense, vice-presidente da comissão, saudar o relator revisor Manuel Júnior, né? Que é da Paraíba, Nordeste. Que é da Paraíba, saudar o Roberto Dantas, diretor de planejamento do MDIC, saudar o Manel Messias, que também está aqui, e saudar o Pedro Brito, diretor-geral da ANTAC, e saudar o Bernardo Figueiredo, presidente da EPL. Saudar os senhores parlamentares, saudar a imprensa e saudar todos que estão assistindo essa apresentação através da rádio, Senado e da televisão, e da televisão também do Senado, e no telão no plenário 15. Abraçar a todos. Bom, eu queria já iniciar fazendo a apresentação e no final nós vamos fazer o debate, vamos tentar responder as dúvidas e as perguntas dos senhores congressistas. Pode passar. Quem vai passar? Você passa? Pode passar. Não, seus companheiros não. Bom, a 8630 trouxe avanços com a participação privada nas operações, que são os arrendamentos, e terminais de uso privativo para movimentação de cargas próprias através de autorização. Era isso que rezava, basicamente, a Lei 8630. Desculpas. Pela ordem. Obrigada. Se estiver faltando papel, a gente pode pegar nos gabinetes, mas esse tamanho de letra ninguém consegue enxergar, senhor ministro. Gostaria que pudesse distribuir de forma mais... maior, né? Bom, vamos solicitar... Um slide para cada... uma folha, né, para cada slide. Vamos solicitar... É razoável, né? Assessoria da comissão a possibilidade de distribuição do material, como sempre nós fizemos. Vamos fazer um esforço aí, né, senadora? Ver se a gente... Natala. Tá bom? Bom, aí eu frisei um ponto importante da Lei 8630. Pode passar. O histórico da movimentação de carga no nosso país. A evolução da movimentação dos portos públicos e privados. De 2001 até 2012, nós crescemos algo em torno de 80% na movimentação de cargas em tonelada em todos os portos brasileiros. Isso demonstra o desafio que nós temos que perseguir a partir da aprovação pelos senhores parlamentares desta medida provisória. Nós precisamos definitivamente modernizar e tornar os nossos portos mais eficientes. Quer dizer, de 506 milhões de toneladas até 904 milhões de toneladas. É um acréscimo extraordinário e, para isso, nós precisamos de aumentar a capacidade dos nossos portos e torná-los mais eficientes. Pode passar. Nós, do governo federal, elaboramos, até o final do ano passado, nós concluímos, no final do ano passado, o Plano Nacional de Logística Portuária. Pela primeira vez, o governo federal elaborou um estudo específico para a área portuária. Hoje, nós temos uma radiografia dos portos, do que eles possuem atualmente, das suas deficiências, das suas dificuldades e o que eles precisam para eles servirem bem à economia do nosso país. Por isso, nós colocamos aí, estratificando por cargas. Em 2012, nós movimentamos 904 milhões de toneladas. Em 2030, a projeção dita que nós deveremos movimentar 2,26 bilhões de toneladas, um acréscimo de 150%. Mais um motivo para que a gente invista tanto recursos do governo federal, como também da iniciativa privada nos nossos portos. Se isso não acontecer, nós não vamos ter condições de movimentar esta carga em 2030 e até, se for o caso, em 2015.
se a gente não tiver um investimento expressivo, nós não teremos condições, já em 2015, de fazer as movimentações necessárias de acordo com os parâmetros internacionais, já a partir, repito, de 2015. Porque nós temos hoje uma capacidade de 370 milhões de toneladas e em 2015 nós já deveremos movimentar 373 milhões de toneladas. E pode ver aqui na parte direita que todos os tipos de carga vão crescer também. Granel sólido, granel líquido, carga geral e contêineres. Quer dizer, um aumento geral de 5,70% ao ano, né? Isso demonstra a importância do sistema portuário para a economia do nosso país. E passar. A criação da CEP em 2007 e as ações prioritárias. Antes de 2007, os investimentos na área portuária eram investimentos, poucos investimentos. Não tinha investimento expressivo. Mesmo porque quem gerenciava esse segmento era um departamento do DENIT. Não tenho nada contra o DENIT, mas o DENIT sempre focou, por natureza dele, a área rodoviária. E o porto sempre ficou ao largo, esperando, né, por um segundo tempo. E com a criação da CEP, a partir de 2007, senador, os investimentos cresceram exponencialmente. E qual era a primeira investida? O que é que nós deveríamos fazer primeiramente para iniciarmos esse processo de modernização e melhoria da área portuária? Obras de dragagem de aprofundamento. Por que isso? Porque, vocês todos sabem, a maioria daqui também entende essa área, que os nossos navios que circulavam no Brasil entravam com meia carga dentro dos portos, porque não tinha a profundidade necessária para que eles pudessem entrar com a carga plena. E isso dava um prejuízo extraordinário na movimentação das nossas cargas e dos nossos produtos, e esses produtos ficavam inviáveis no mercado internacional. O governo, a primeira atitude, iniciou as obras de dragagem de aprofundamento. Depois, as obras de infraestrutura portuária, que é o reforço desses cais, desses beiços. Se eu vou fazer a dragagem, vai para menos 15, eu tenho um beiço que não é compatível com essa dragagem, eu tenho também que reforçar o beiço. Como também era necessário que a gente fizesse um trabalho de modernização desses cais e desses beiços, como também, em muitos casos, ampliação nos beiços em alguns portos públicos do nosso país. E outro ponto que o governo federal priorizou foi a melhoria na gestão das companhias docas. Precisamos melhorar? É claro que precisamos melhorar, mas fizemos um trabalho inicial de profissionalizar esses gestores, de melhorar o desempenho desses portos públicos, de modo que esses 3 pontos foram importantíssimos para que a gente iniciasse esse processo de melhoria do sistema portuário nacional, mais determinadamente nos portos públicos. E também, pode passar, tivemos ações de médio e longo prazos, como o planejamento desses portos. Já falei anteriormente, vou repetir. Pela primeira vez, o Brasil tem um planejamento na área portuária até 2030. Nós temos um planejamento para 17 anos. Isso é muito importante, porque em porto a gente não resolve o problema em 6 meses, 1 ano, 2 anos. As coisas acontecem em 3, 4, 5 anos. Por isso, da importância desse planejamento até o ano de 2030. Por isso, ali, nós hoje temos o Plano Nacional de Logística Portuária. Estudos para o aperfeiçoamento do modelo institucional do setor portuário. Nós precisávamos remodelar a Lei 8.630. Nós precisávamos de um dispositivo legal que pudesse fazer com que os portos obtivessem investimentos expressivos
nesta área. E esse trabalho foi realizado com acompanhamento da Casa Civil, da CEP, de outros ministérios, com a participação dos trabalhadores, empresários e das autoridades portuárias. Efetivação das mudanças. Necessidade de reformulação da Lei 8630, que eu já falei, a Lei dos Portos. Fazer frente ao crescimento da demanda. Nós temos, o gráfico já mostrou aqui, nos slides anteriores, que a demanda existe e está crescendo muito no Brasil. E, para isso, a gente tem que fazer essa modernização através da medida provisória. Os objetivos. Pode passar. Os objetivos dessa medida provisória. Tornar o país mais competitivo em mercado internacional e interno, com as seguintes metas: aumento da eficiência portuária para atingir a redução de custos, atração de investimentos para o aumento da capacidade que possa absorver a demanda crescente. Esse é o mote: aumentar a capacidade, aumentar a movimentação de carga com o menor custo. Esse é o mote da medida provisória: maior movimentação de carga com menor custo. É isso que nós vamos perseguir, porque só assim nós vamos preparar essa nossa infraestrutura para que os nossos produtos sejam mais competitivos no mercado internacional. Para atingir os objetivos, a reforma foi estruturada da seguinte forma: um novo arranjo institucional que dá suporte a todas as mudanças apresentadas. Mudanças no segmento de administração, mudança no segmento de operação portuária e investimentos em acessos portuários, tanto nos acessos terrestres como também nos acessos aquaviários. Pode passar. E com o planejamento integrado. O Ministério do Transportes elaborou, no ano de 2007, 2008, o Plano Nacional de Logística e Transportes, e nós elaboramos o Plano Nacional de Logística Portuária e juntamos os dois e criamos o Plano Nacional de Logística Integrada. O que é que isso significa? Que todos os investimentos que vão acontecer nesses modais, um tem que olhar para o outro. Não tem lógica nenhuma o porto fazer seu planejamento sem estar olhando para a rodovia, a ferrovia ou a hidrovia, e ao contrário. O sistema rodoviário, ferroviário e hidroviário fazerem o seu planejamento e não ter o olhar também para o terminal, para o porto. Agora não, qualquer recurso, qualquer investimento que se faça em um desses segmentos vai ter uma lógica que todos vão ganhar. Quando se aplica um real no porto, nós também estamos respondendo e resolvendo o problema da rodovia, da ferrovia e também da hidrovia. Por isso, é muito importante esse planejamento integrado, com a orientação do CONIT e da EPL, está aqui o Bernardo vai falar mais detalhadamente da sua empresa. O CAP passa a ser consultivo e o fortalecimento da estrutura para os estudos, acompanhamento e fiscalização do programa de dragagem, quer dizer, através do INPH. O INPH é uma estrutura importantíssima, não apenas para a dragagem, para o programa de dragagem do governo federal, mas sim em todos os investimentos que nós vamos fazer na área portuária. Vai absorver tudo aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer na área portuária. Anteriormente, ninguém sabia onde estava o histórico do porto. Cada um fazia a sua parte. E não tinha um conhecimento sistêmico do nosso país com relação à área portuária. Agora não. Com esse dispositivo, com esse trabalho que nós vamos realizar através do INPH, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer com que a gente possa cada vez mais inovar e trazer novas tecnologias para a área portuária. 20 horas para fazer. O fortalecimento institucional da CEP. A CEP, agora, a partir dessa medida provisória
quando o Congresso Nacional aprovar, ela vai coordenar o planejamento setorial, o PNLP, o PGO e aprova o PDZ. Quem vai fazer o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, é o Porto. Agora, quem vai aprovar é a CEP, é o poder concedente. Porque anteriormente cada porto fazia o seu planejamento, o seu PDZ, sem olhar sistemicamente, sem olhar para o país como um todo. E isso realmente estava complicando esse planejamento global do país. Por isso que o porto vai continuar a fazer o seu planejamento, mas vai ser aprovado a partir dessa medida provisória pela CEP. A política passa a abranger também os portos fluviais e lacustres. Anteriormente, a CEP só era responsável pelos portos marítimos. A partir desta medida provisória, os portos fluviais e lacustres vão também participar através da Secretaria. Vão ser vinculados à Secretaria de Portos. E o poder concedente passa a ser agora da CEP. Pode passar. ANTAC regula e fiscaliza diretamente os contratos de arrendamento, concessão e autorização, além de ser interveniente nos convênios de delegação. ANTAC realiza os procedimentos licitatórios das outorgas de todos os portos e a ANTAC passa a ser vinculada, a partir da medida provisória, à CEP. Anteriormente era vinculada ao Ministério dos Transportes. Bom, eu vou tentar aqui ser mais rápido. O novo arranjo institucional do setor portuário cria a Comissão Nacional das Autoridades dos Portos, o CANAPortos. Esse ponto é muito importante, porque alguns anuentes trabalhavam sem ficar conversando com os outros também. Cada um fazia a sua parte, sem uma lógica de desempenho. Agora não. O CONAPortos vai organizar os anuentes que militam, que trabalham dentro dos portos organizados. Se por acaso aquele problema não for resolvido em nível do porto, o CONAPortos vai se reunir aqui em Brasília com os ministros para que a gente possa resolver aquela dificuldade ou aquele baixo desempenho de um ou de outro anuente. Eu entendo que seja muito importante para diminuir drasticamente a burocracia na área portuária. A criação da Comissão Nacional de Praticagem. Isso também era um ponto que todos reclamavam. E o governo federal vai dar suporte às decisões regulatórias da Marinha, através dessa comissão, a definição da metodologia e proposta de regulação econômica da atividade. Anteriormente não tinha regulação nenhuma os práticos ou serviços de praticagem. Agora não. A partir dessa medida provisória, nós vamos acompanhar, regular economicamente o serviço de praticagem nos nossos portos. Definição de aspectos da melhoria do nível de serviço de praticagem e mudanças já foram realizadas através do aumento da lotação nas zonas de praticagem, concurso público para práticos, se eu não me engano, 206 novos práticos vão começar a trabalhar proximamente, e a formação de profissionais de marinha mercante, já que o governo vai agora também investir nessa área para a gente preparar os nossos portuários. O novo arranjo, eu só fiz um desenho daquilo que eu falei anteriormente, a CEP agora tem responsabilidade com os portos fluviais e lacustres também, a ANTAC agora é vinculada à CEP, a EPL é vinculada ao Ministério dos Transportes, a NTT é do Ministério dos Transportes e assim sucessivamente todo o setor de transporte do Brasil. As mudanças. As mudanças nas atuais atribuições das autoridades portuárias. Antes da medida provisória, a autoridade portuária planejava, era o poder concedente, regulava e administrava, fazia a administração do porto. Né? Com esse novo modelo, o planejamento foi transferido para a CEP, que aprova o PDZ, elabora o PNLP e o PGO. O poder concedente passa a ser da CEP, da Secretaria de Portos. A regulação fica exclusivamente com a ANTAC e a administração do porto foca no porto, na harmonização
da atuação das comissões locais de autoridade nos portos, a CLAP. Quer dizer, ela vai coordenar a CLAP, aquilo que eu falei com relação ao Conaportos. Se não resolver em nível do porto, a gente transfere essa decisão aqui para Brasília. Possui metas de desempenho. Anteriormente, se indicava, né, os diretores do porto e ninguém cuidava se o porto estava bem administrado, se as metas estavam sendo cumpridas e ficava uma coisa meio solta. Agora não. Cada diretoria das docas vão ter uma meta para que ele possa melhorar o desempenho e a eficiência de cada porto que ele administra. E o CAP, já falei, vira consultivo. Pois não. Poder concedente, eu não entendi. A ANTAC faz a licitação, mas a CEP concede? Sim. Quem assina o contrato é a CEP. Ok. O processo licitatório a ANTAC faz, mas quem assina o contrato é a CEP. Por isso que ela é o poder concedente. Sim, com as minhas diretrizes, com as diretrizes da CEP. As docas. Pode passar. Observará um regulamento simplificado para a contratação de serviços e aquisição de bens. Isso é muito importante para agilizar o trabalho das companhias docas. A afirmação com a CEP de compromissos, de metas, aquilo que eu falei, de desempenho empresarial, que estabelecerão, nos termos do regulamento, objetivos, metas e resultados a serem atingidos e prazo para a sua consecução. Quer dizer, nós vamos, sem dúvida nenhuma, melhorar o desempenho de todas as companhias docas, de todos os postos públicos do nosso país. Mudanças no segmento de operação. Simplificação do processo de arrendamento. Licitação por leilão com inversão de fases. Licitações com termo de referência para os estudos ambientais. Isso vai facilitar muito, né, o processo licitatório e a padronização das informações para os órgãos de controle. Cada porto fazia o seu modelo de arrendamento. Quando chegava na ANTAC, isso era um terror para a ANTAC. E quando chegava no TCU, ainda era mais complicado. E isso demorava muito. Nós passamos 10 anos para fazer 11 licitações. Por quê? Porque tudo era muito diferente do outro. Não tinha uma padronização nos estudos de viabilidade, nos estudos ambientais. Por isso que nós chamamos essa responsabilidade para o processo licitatório da ANTAC, com as diretrizes ditadas pela Secretaria de Portos. Instalação portuária de uso privado. Movimentação de qualquer tipo de carga, contêiner, granel agrícola, granel líquido, não vai ter mais distinção. Qualquer autorização poderá movimentar qualquer tipo de carga. Localização fora do porto organizado. Anteriormente, poderia ter terminal de uso privativo, naquele tempo chamava assim, dentro do porto organizado. A partir da medida provisória, esse terminal só pode ser autorizado fora do porto organizado para preservar os terminais arrendados dentro dos portos organizados. Fim da diferenciação de propriedade de carga, que também era outra coisa muito complicada. Carga própria, carga de terceiro, carga complementar. Isso não vai existir mais a partir da aprovação dessa medida provisória pelos senhores parlamentares. E autorização com o termo de referência para estudos ambientais, que eu já falei anteriormente. Chamada pública obrigatória para autorizações. Processo de autorização transparente. Hoje todos vão saber que tipo de procedimento está fazendo a ANTAC com relação às autorizações. Anteriormente tinha até uma certa divulgação, mas agora nós vamos abrir para que todos possam saber que a ANTAC está autorizando, o governo federal está autorizando um terminal de uso privado. Analisar e manifestar a possibilidade ou não de se implantar a totalidade ou apenas alguns dos projetos pleiteados. Porque se um empresário requisitar autorização para a instalação de um terminal de uso privado, a ANTAC vai divulgar, né, esse requerimento e vai
perguntar se alguém tem interesse, outro empresário tem interesse em construir um terminal para movimentar a carga que foi especificada por aquele primeiro requerimento. Se por acaso aparecer mais um, a ANTAC pergunta à CEP, que é quem faz o planejamento, olha, tem aqui uma demanda para a instalação de uma terminal de uso privado para movimentar, por exemplo, o granel agrícola, 1 milhão de toneladas. Está dentro do teu planejamento, CEP? Está dentro do planejamento nacional? A CEP diz, está. Mas aí a ANTAC diz, olha, eu tenho 2 pedidos com relação a essa movimentação. Eu tenho demanda para movimentar essa carga toda, 2 milhões de toneladas agora. Aí a CEP vai dizer, tem. Aí a ANTAC autoriza os 2 terminais. Não, só tem para um terminal. Aí vai ter uma seleção pública para definir quem deverá construir aquele terminal de uso privado. Estou no horário? Na hora que te for, estou terminando. A critério de licitação de arrendamentos e concessões, maior movimentação é o critério agora. Anteriormente, o critério era o maior outorga. Quer dizer, o empresário gastava o dinheiro na outorga para dar para o governo e ainda investia para melhorar e financiar a ampliação e a modernização do seu terminal. Agora não. O empresário só vai investir na modernização daquele terminal que ele ganhou a licitação e vai movimentar mais carga com menor preço. É isso que o Brasil precisa. Movimentar mais com menor custo. A concessão de portos novos e portos já existentes pode ser por todo ou em parte. Os arrendamentos e concessões no prazo agora vai continuar sendo ainda de prazo de 25 anos. E as autorizações, o prazo é de até 25 anos, renováveis por igual período sucessivamente. Porque também tinha de tudo. Tinha 25 anos, tinha de 25 mais 25, tinha de 50 e tinha todo o tempo. Agora não. Nós vamos fazer um regramento que pode ser de 25 mais 25 e sucessivamente, desde que a operação continue. Aquele terminal continue a fazer a sua operação e que seja importante para a economia do país. Os arrendamentos. Os contratos em vigor, isso é o básico, permanecerão vigentes pelo prazo neles estabelecidos, devendo ser licitados com antecedência mínima de 12 meses contados da data de seu término. Contratos prorrogáveis. Será condicionada à revisão do contrato e ao estabelecimento de novas obrigações de movimentação mínima e investimento. Quer dizer, no ato do governo autorizar a segunda perna, o governo tem todo o interesse de autorizar a segunda perna, desde que ele movimente mais carga e faça novos investimentos no terminal para que ele possa ser moderno e mais eficiente, é claro. Os termos de autorização de contratos de adesão em vigor, a ANTAC deverá promover, no prazo de 1 ano, adaptação aos dispostos da medida provisória, quer dizer, os terminais existentes, que eu falei que tinha 25, outros de 50, outro de 50 mais 50, outro a vida eterna, agora vão ter que se adaptar todos a esse novo modelo. 25 mais 25, sucessivamente, desde que ele demonstre que esteja fazendo a operação correta, com investimento e aumentando cada vez mais a sua movimentação de carga. Os tubos localizados dentro da área do porto organizado terão assegurada a continuidade de suas atividades, porém também deverão ser adaptados à medida provisória 595. Não podia ser também diferente. Vamos agora avançar agora, presidente. Desculpa aí que eu já estou lhe devendo aí um tempo, mas vai ser rápido. Os investimentos são 54 bilhões de reais, 31 bilhões até 15 e 23 bilhões de 16 e 17. Os investimentos estratificados aí nas regiões, Sudeste em torno aí de 28 bilhões de reais, Nordeste em torno de 12 bilhões de reais, vamos lá, Sul 7,5 bilhões de reais, Norte 6,8 bilhões de reais, a dragagem, investimento importante também que eu já falei,
3,8 bilhões de reais. Nós fizemos em blocos, mas esses blocos não são definidos, não estão prontos e acabados, a gente pode modificar. O que interessa é que todos os poços que precisem de dragagem vão ser dragados, ou de aprofundamento, de alargamento, e nós vamos preservar esse alargamento e essa profundidade num período de 10 anos. É que eu falei, né? Contratos para dragagem, de aprofundamento, de manutenção dos canais de acesso, bacia de evolução e berço. Anteriormente, o governo federal fazia a dragagem só de aprofundamento e alargamento dos canais de acesso, externos e internos, e também a sua bacia de evolução. Nesta medida provisória, nós incluímos os berços. Por quê? Porque muitas vezes os berços ficavam sob a responsabilidade ou de docas, ou das companhias, ou dos arrendatários, e ficava um jogo de empurra. O governo chamou para si, vai dragar também os berços, através desse contrato de 10 anos, vai contratar em blocos, e também nós vamos fazer o balizamento desses canais. De maneira que, em 10 anos, nós vamos ter a profundidade adequada com a sua sinalização e o seu balizamento controlado pela Companhia Docas. E boias inteligentes, que vão controlar com segurança a entrada e a saída dessas embarcações, sem esquecer que o governo federal vai instalar o VTMS em vários portos brasileiros, que é o controle do tráfego das embarcações. Tem o tráfego aéreo, que controla a chegada e a saída dos aviões. Nós vamos ter também aqui no Brasil, já tem nos outros países, o controle de tráfego das embarcações. Isso dá uma facilidade de segurança e também você otimiza a entrada e a saída desses navios nos nossos portos e, por consequência, nós vamos movimentar mais cargas. Os acessos terrestres, né? Eu falei dos acessos aquaviários, 3,8 bilhões, agora os acessos terrestres com 2,6 bilhões de reais, com 45 intervenções em 18 portos brasileiros. Era basicamente, presidente, isso. Desculpa aí ter me cedido aí no tempo, mas estaria à disposição para que a gente possa debater no final das outras intervenções.